Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que define o Brasil, a do direito agrário. É, no fundo, a história da nossa relação com o recurso mais básico e importante que a gente tem, a terra. E essa é uma jornada, viu? Cheia de poder, de muito conflito e de uma ideia que, olha, é pra lá de revolucionária. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se ter um pedaço de terra não fosse um direito absoluto? E se, na verdade, fosse uma responsabilidade? Tipo, um compromisso com a sociedade? Pois é, essa é a pergunta, a grande ideia que está no coração de todo o direito agrário brasileiro. Bom, e para a gente entender o tamanho e a força dessa ideia, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. O que é, afinal, o direito agrário? E qual é o grande problema, o conflito central que ele tenta resolver? De forma bem direta, o direito agrário é basicamente o conjunto de regras que organiza a relação entre as pessoas e a terra. E aqui está o pulo do gato. O foco não é só em quem é o dono, sabe? A grande questão é como essa relação pode ser boa para todo mundo, para a sociedade inteira. Aí vem a pergunta, mas por que o Brasil precisou criar um ramo do direito só para isso? Simples, porque na nossa história, a terra sempre foi um campo de batalha. De um lado, uma fonte imensa de riqueza, do outro, uma fonte de conflitos sociais gigantescos. O direito agrário nasce justamente para tentar botar ordem nesse embate. E para a gente sacar de verdade o porquê disso tudo, não tem jeito, a gente precisa olhar para trás. Fazer uma viragem rápida pela história. A forma como a terra é dividida hoje no Brasil, olha, é resultado direto do que aconteceu nos últimos séculos. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá atrás com as Seis Marias. A coroa portuguesa basicamente entregava pedaços enormes de terra, criando aqueles latifúndios gigantescos. Aí vem a independência e o que acontece? Um caos. Ficam quase 30 anos sem lei nenhuma, uma verdadeira terra de ninguém. Em 1850, tentam arrumar a bagunça com a lei de terras, foi um primeiro passo importante, mas o que virou o jogo de verdade, o que mudou tudo, foi a nossa Constituição de 1988. Então, o ponto é este. Toda essa história de terra concentrada na mão de poucos e muita bagunça, isso deixou marcas muito profundas no país. O direito agrário de hoje não surgiu do vácuo, não. Ele é uma resposta direta a séculos desses problemas. E agora que a gente chega no ponto central, na alma do direito agrário brasileiro, a ideia que de fato muda tudo. É uma frase curta, direta. A propriedade atenderá à sua função social. Parece simples, né? Mas essas poucas palavras viram de cabeça para baixo a ideia de ser dono de alguma coisa no Brasil. O direito à propriedade existe, tá lá na Constituição, claro. Só que ele não é absoluto. Ele vem com uma condição, um porém gigante. Uma forma bem fácil de entender é pensar assim. A propriedade rural tem tipo uma descrição de cargo, um job description. Não adianta só ter o documento, a escritura. O dono precisa cumprir uma série de tarefas para a sociedade. A terra tem um trabalho a ser feito. E que trabalho é esse? Bom, a própria Constituição explica. São 4 deveres, e o detalhe mais importante é que eles precisam ser cumpridos ao mesmo tempo. Primeiro, o econômico. A terra tem que ser produtiva. Segundo, o ambiental. Tem que respeitar o meio ambiente. Terceiro, o trabalhista. As leis do trabalho têm que ser seguidas à risca. E quarto, o social. O uso da terra tem que trazer bem-estar para o dono e também para os trabalhadores. Não dá para escolher um e esquecer o resto. Tem que ser tudo junto. Tá, mas e aí? O que acontece se o dono da terra não cumpre essas tarefas? Se a propriedade não está fazendo o seu trabalho, o que a lei faz? É nesse ponto que a coisa fica séria. A lei dá ao Estado ferramentas bem poderosas para agir quando a tal da função social não está sendo cumprida. Basicamente, existem 2 caminhos. O primeiro é a desapropriação. Isso acontece, por exemplo, quando a terra não é produtiva. O objetivo aqui é pegar essa terra e usar para a reforma agrária. O dono perde a terra, mas recebe uma indenização do governo. Agora, o segundo caminho é o confisco. E aqui o buraco é bem mais embaixo. O confisco é uma punição. Acontece se a terra for usada para um crime grave, tipo trabalho escravo ou plantação de drogas. Nesse caso, o dono perde tudo e não recebe 1 centavo, 0 indenização. É uma medida drástica. E olha que interessante, tem uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Ser produtivo não é um passe livre. Uma fazenda pode ser super produtiva, bater recordes de safra, mas se ela for pega usando o trabalho escravo, por exemplo, ela descumpriu a função social. E aí, ela pode ser desapropriada sim. Um dever não anula o outro.
Ok, então, entendendo tudo isso, como é que o direito agrário se encaixa no Brasil de hoje? É muito importante saber que o direito agrário não é só uma parte de outro direito, como o direito civil. Ele é um ramo autônomo com vida própria. O que isso quer dizer? Que ele tem leis próprias que só o governo federal pode criar. Tem seus próprios conceitos estudados a fundo, é uma matéria específica nas faculdades e pode até ter varas e juízes especializados só em conflitos de terra. Tudo isso dá a ele uma força e uma identidade muito particular. E por que isso é tão relevante? Porque o direito agrário está bem no meio dos maiores debates do Brasil hoje. Pensa bem, quando a gente fala de agronegócio, de meio ambiente, de demarcação de terras, de direitos de quem trabalha no campo, no fim das contas a gente está falando de direito agrário. Para a gente fechar, fica uma provocação. A ideia de que a terra tem que servir à sociedade é muito forte, não é? Mas ela deixa no ar uma pergunta que não quer calar. Afinal, quem decide o que a sociedade precisa? É o mercado? É o governo? São os movimentos sociais? A resposta para essa pergunta, bom, ela não está pronta. Ela continua sendo disputada e escrita todos os dias, lá no campo e também nos tribunais do nosso país.